Olá, empresários e empresárias do Brasil e do mundo que nos acompanham aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Simples Nacional, sobre limite, sublimite. É uma dúvida que é muito comum por aqui. Lembrando que a ideia, eu sempre falo uma dúvida muito comum porque é comum mesmo, pessoal. Esse canal aqui, a ideia é atender vocês, trazer conteúdos de forma simplificada, conteúdos curtos aí que consiga sanar as dúvidas de vocês no dia a dia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai programar um próximo conteúdo para atendê-los. E a ideia hoje é a gente falar sobre limite e sublimite, que é praticamente toda semana. Praticamente toda semana a gente atende um cliente falando sobre esse tema aqui, pessoal, que é, de certa forma, não é um tema assim tão complexo, desde que você se mantenha nos 3 milhões e 600. A partir daí ele fica um pouco mais difícil, mas a regrinha até ela é fácil ali, simples de nós entendermos, ok? Então vamos lá, pessoal, como que funciona? O limite do Simples Nacional, a sua empresa pode estar no Simples Nacional, pode ser optante do Simples Nacional, se o seu faturamento for de até 4 milhões e 800 no ano, ok? Por que a gente sempre trabalha com o limite de 3 milhões e 600 e por que você, empresário, precisa ficar atento com o limite de 3 milhões e 600? Porque até 3 milhões e 600, pessoal, o imposto que vocês pagam, ele é todo no DAS, né? A guia única, unificada, vocês pagam um único imposto sobre o faturamento. E o que acontece? Quando o seu faturamento no ano passa de 3 milhões e 600, até 20% passando em até 20%, vocês continuam no Simples Nacional, porém, algumas regrinhas já começam a mudar. O seu ISS, se for uma empresa, uma atividade de serviço, ou ICMS, né, para comércio, indústria, ele passa a ser recolhido a partir de janeiro do ano seguinte, fora do DAS. O que muitas vezes pode não compensar, né? Pode ele onerar, porque as alíquotas, alíquotas de ISS, de ICMS, elas são mais altas, né? Inclusive, isso é o que gera uma grande diferença ali quando a empresa está no Simples Nacional. Então, até 20%, ICMS e ISS passam a ser recolhidos fora do DAS a partir de janeiro do ano calendário seguinte, ok? E quando você ultrapassa dos 3 milhões e 600 e ultrapassa também esse limite de 20%, a sua empresa precisa passar a recolher o ISS e o ICMS fora do DAS, já no mês seguinte. Então, isso também gera uma grande diferença ali, um efeito imediato, né? Uma diferença ali no seu imposto e também nas obrigações acessórias. Ou seja, as declarações que nós enviamos todo mês para os órgãos, né? Seja a Prefeitura, Receita Federal, Estado e etc. Então, o que vocês precisam pensar? Por que vocês precisam saber? Primeiro, pelo impacto tributário que isso gera. Segundo, isso gera também uma outra demanda administrativa, né, ali para vocês, podendo gerar até outros custos. Então, é um ponto muito importante. Conhecer essa regrinha é fundamental para vocês não terem surpresa, porque imagina que não sei que isso acontece e a partir de amanhã eu descubro que mês que vem eu tenho ISS e ICMS no DAS. Um aumento de carga tributária que possivelmente você não vai conseguir repassar para o seu cliente assim do dia para a noite. Concorda que vocês precisariam reformular o preço, precisa de um tempo ali, de uma negociação com o cliente, então é algo que precisa de fato se atentar. Se é em 20%, dependendo do mês, né? Se for em dezembro também, em novembro não adianta, né? Você ainda tem um prazo maior, mas se for assim, de forma muito tempestiva, pode significar ali um risco grande ali pro negócio, ok? Então é isso, trouxe aqui até anotando aqui para não esquecer, pessoal, semana agitadíssima. Inclusive, ontem tivemos a aprovação da reforma tributária, que agora vai ser promulgada. Então, assim, a cabeça da contadora a gente tem que anotar, senão a gente esquece. Então, quais são os principais temas? Acima disso, INSS e ICMS fora do DAS. Observar se ultrapassou em 20% ou não. E a partir do momento que vocês ultrapassam, fica sujeito à legislação, a observar a legislação do estado e do município em questão. Para quê? Para verificar a alíquota, forma de recolhimento, se tem algum tratamento específico, como que fica no sentido das obrigações. Então, precisa fazer esse estudo detalhado também, ok?
Outra questão importante é que quando nós falamos nesse limite, né, nesse valor de faturamento, nós não estamos falando da receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, e sim da receita bruta do ano, tá? Então isso é uma dúvida também muito comum em considerar aí os últimos 12 meses, mas para esse caso não, para esse caso a gente observa o faturamento do ano. E por último, pessoal, não menos importante, um detalhe aí muito importante é que vocês precisam sempre observar a proporcionalidade. Se eu abrir a minha empresa em julho, eu não posso faturar 3 milhões e 600, eu não posso faturar 4 milhões e 800. Por quê? Porque aí eu vou ultrapassar o limite, porque se eu abrir em julho, eu preciso observar a proporcionalidade. 3 milhões e 600 dividido por 12 vezes os meses que eu vou efetivamente trabalhar desde a data ali da minha abertura, ok? Então esse é um outro caso que também sempre gera muitas dúvidas. E no geral, pessoal, é isso. Eu sempre falo que o que as empresas precisam ficar atento é no faturamento até 300 mil por mês. Então até 300 mil por mês, nós temos aí 3 milhões e 600 no ano. Passou disso, já acende esse alerta maior, de um acompanhamento maior para não correr o risco aí de ultrapassar. Ok? E claro, pessoal, a gente fala risco, mas se ultrapassou, muitas vezes isso pode significar um aumento, um crescimento do negócio, que é o que muitos empresários buscam, né, aí na jornada, né? Nós estamos aí para alavancar o negócio, então fiz uma estratégia, meu faturamento subiu, e mudar de repente regime tributário não é o fim dos tempos. Eu sempre gosto de falar isso, né? Principalmente dependendo se a empresa já está com um faturamento desse, já nem compensa o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele não é sempre a melhor opção, pessoal. Isso é importante também vocês terem sempre em mente. O que é a melhor opção? Sempre analisar as estratégias do seu negócio, como você está operando, se você vende fora do estado, se você compra de outro estado, se você exporta para o exterior, tudo isso vai influenciar a melhor estratégia e não somente o faturamento, ok? Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui um like, compartilha com os amigos que precisam saber disso e até o próximo.